Olá, vamos continuar o estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica, usando ele como guia o compêndio do próprio Catecismo. Na aula passada nós vimos que a revelação definitiva, a revelação plena de Deus foi feita por Jesus. Certo? Tudo que Jesus falou, fez, mostrou, revelou sobre o Pai está completo, nada mais precisa ser acrescentado. Ok? Porém, na Igreja nós temos um fenômeno chamado de revelações privadas, tá? Ou revelações particulares, certo? E o que são isso, né? Essas revelações são manifestações divinas para alertar sobre algo específico, em algum contexto histórico específico, certo? E podem ser revelações dadas a pessoas de maneira individual, né? Ou de maneira pública, mas daí já é mais difícil de acontecer, certo? E como se manifesta, né? Como se dá essas manifestações? Pode ser através de visões, aparições, vozes, certo? Então, as maneiras diversas. Exemplos disso são as aparições de Nossa Senhora, certo? Nossa Senhora de Salete, Nossa Senhora de Lourdes, ok? Então, são diversos jeitos de manifestação, certo? Porém, se a revelação de Jesus já é a revelação perfeita, é a revelação que não precisa ser acrescentado em nada, e nós temos essas revelações privadas, a 10ª pergunta do Catecismo é: qual o valor das revelações privadas? Certo? Então é importante, agora que nós já sabemos o que é, né, como ela se manifesta, ver os critérios que a Igreja usa para aceitar essas revelações, certo? Então, o primeiro critério para que alguma revelação seja aceita, de fato, é o equilíbrio mental do vidente, né, da pessoa que teve essa revelação, certo? Tem que se ter certeza, né, de que essa pessoa não tem nenhum transtorno, não sofre de nenhum problema mental, enfim, a pessoa tem que ser uma pessoa sã, certo? O segundo ponto, se o que aquela pessoa está falando se está de acordo com a revelação divina, com a revelação de Jesus, a revelação universal, certo? Terceiro ponto, se aquela revelação, se ela gera frutos nas pessoas em volta, naquela cidade, naquela localidade, né, até onde aquela revelação se estender, né? Se aquela revelação está gerando algum fruto de conversão, de mudança de vida realmente, certo? O que aquela mensagem está causando no povo de Deus, na igreja, certo? E o quarto ponto é que se ocorrer algum milagre, alguma coisa, aquele milagre tem que ser comprovado, certo? Como sendo fruto daquela revelação, correto? Então esses são os fatores que se usam para positivar essa revelação, certo? Os fatores que negativam são os opostos desse. A falta de sinceridade do vidente, se a pessoa só quer aparecer, se ela quer chamar atenção, se ela fica se defendendo muito, contestando a autoridade eclesiástica e tudo mais, certo? E, por último também, vai analisar a vida da pessoa, né? Se a pessoa não é uma pessoa não é uma pessoa de oração, não é uma pessoa de vida religiosa, não é nada, dificilmente ela teria alguma revelação, certo? Se aquela revelação estiver indo contra os princípios bíblicos, já é um sinal de que não é uma revelação divina, correto? Então, o que elas representam para a igreja, né? O que essas revelações trazem? Bom, se a revelação definitiva está em Jesus, nada mais precisa ser acrescentado, certo? Então, as revelações privadas, elas não podem nem acrescentar, muito menos tirar algo, tá? Ou ir contra o que dá, ou ir contra o que está na revelação bíblica, correto? Então, a função dessas manifestações de Deus, dessas revelações privadas, é reforçar algum aspecto da revelação definitiva, certo?
lembrar de algum ponto que em determinado período histórico aquele povo esqueceu, enfim, certo? Um exemplo disso é a Nossa Senhora de Salete, se eu não me engano, que fez um apelo à penitência. Tá? Então podem ser pontos específicos que as pessoas estão esquecendo da revelação divina, ou algum ponto universal, reforçar algum ponto universal. Certo? Então essa é a finalidade. Reforçar e ajudar as pessoas a viverem a revelação divina, a revelação definitiva. Ok? É só isso, não se acrescenta e nem se tira nada. Certo? E como que nós vivemos isso, né? A igreja, ela, né, das revelações que ela atestou que são reais, ela admite que gerou frutos, né, espirituais nas pessoas que viram, nas pessoas que acolheram aquela revelação. Então ela aceita que as revelações privadas geram frutos de santidade, certo? Porém, ela não obriga ninguém a aceitar aquilo, certo? Nós temos que ter fé na revelação de Jesus. Tá? Isso daí é o principal. As revelações privadas, ela recomenda que nós acolhamos, mas não obriga ninguém a acolher isso, certo? Ela admite os frutos, sim, ela admite a sua importância, né, que essas revelações têm e a sua ajuda que as revelações trazem para se viver a revelação definitiva, mas ela deixa livre a cada um que quiser ou não quiser seguir aquilo, acreditar, enfim, certo? Então, espero que tenha ficado respondido isso. Vale a pena pegar aí as aparições de Nossa Senhora, por exemplo, né, e ver as suas mensagens. Algumas vai estar mais voltado ao contexto histórico, certo? Algum problema, alguma situação da época em que Nossa Senhora aparece para dar algum alerta, dar algum aviso sobre o que vai acontecer, enfim. E tem algumas que são universais. Então vale a pena estudar essas revelações privadas, certo? Para poder entender melhor aí e até viver melhor a revelação divina. Deus abençoe.